Olá, bem-vindos ao canal YouTube do Geração 68, sempre na luta com mais um programa Tema em Pauta. Hoje temos o prazer de receber o reitor da Universidade Federal do Rio de Janeiro, a UFRJ, professor Roberto de Andrade Medronho. Professor, muito obrigada pela sua presença, pela sua disponibilidade de conversar com Geração 68 nesse programa que tem sido super interessante. O público tem gostado bastante da gente debater os temas que mexem com a nossa estrutura, com o nosso dia a dia e com o dia a dia do país de uma maneira geral. E a gente tem a honra, né, de estar com o reitor de uma das maiores universidades do país, que é a UFRJ, é uma universidade de excelência, tem a nota 5 do MEC, que é a nota mais alta do Ministério da Educação, mas que tem enormes problemas, principalmente na área financeira. Como é que consegue manter uma excelência de ensino com problemas básicos financeiros que vão de limpeza, que são básicos, né? É impossível você trabalhar, principalmente em laboratórios, se você não tiver esses serviços básicos funcionando. Teve problema de conta de luz, enfim. Conta pra gente. A gente, basicamente, a excelência da nossa universidade, e inclusive agora nesse último ranking publicado subimos 70 posições, deve-se ao esforço imensurável do nosso corpo social. Nossos docentes, técnicos administrativos e educação e os nossos estudantes são realmente muito bons, muito compromissados, e a despeito de trabalharmos sob condições algumas vezes muito precárias, a gente produz ciência de alto nível e forma cidadãos para esse país com uma qualidade muito boa, felizmente. Quando subimos de ranking, eu lancei a seguinte questão quando fui entrevistado. Imagina se tivesse um orçamento justo, né? Nosso orçamento é muito aquém das nossas necessidades. Nos últimos anos, especialmente depois do golpe, ele se reduziu muito, muito. Para você ter uma ideia, nos últimos 12 anos ele vem se reduzindo, mas após o golpe contra a presidente Dilma, nós tivemos um estrangulamento monstruoso. E nesse período, desses últimos anos, tivemos uma redução de quase metade do orçamento, enquanto que aumentamos o número de vagas em 50%, e implantamos as ações afirmativas, né? Então, hoje, temos um grande número de alunos com vulnerabilidade socioeconômica e não temos as bolsas necessárias para que eles continuem aqui dentro. Então, a nossa luta é o aluno que entrou na UFRJ só sai com o canudo na mão, só sai com diplomado. Mas tem sido muito difícil, porque carecemos de recursos. O senhor disse que diminuiu pela metade. Eu vi um levantamento de que a UFRJ tem mais de 60 mil alunos. Eu acho que está nesse número de grandeza. Isso já conta com os alunos de pós-graduação também? Pós-graduação e graduação. É em torno de 65 a 70 mil, né? Sim, o número é esse. São 5 mil professores e cerca de 10 mil servidores técnicos administrativos em educação. Então, eu estou gerindo quase que uma cidade de médio porte, e o orçamento deste ano previsto é 406 milhões. Nós temos 4 campos, nós temos 18 edificações tombadas pelo patrimônio histórico, nós temos 9 unidades hospitalares, nós temos um consumo de energia elétrica que chega a 70 milhões por ano, 40 milhões de restaurantes universitários para alimentação dos nossos alunos carentes. Então, é uma conta que não fecha, realmente não fecha. Mas temos que apertar daqui, dali, da colar, fazer uns convênios,
buscamos recursos em outros órgãos, até mesmo de emendas parlamentares, embora eu pessoalmente acho que as emendas do nível que está, de mais de 50 bilhões, isso é um escândalo. Por quê? Porque o governo, seja ele quem for eleito, precisa ter o recurso para implantar suas políticas públicas aprovadas pela maioria da população. Se o Congresso captura 50 bilhões de emendas, o que vai fazer? Vai ser a perpetuação do poder desses deputados e senadores, que vai prover seu curral eleitoral de recursos para se reeleger. Então, não se constrói um Brasil que a gente quer construir com esse tipo de modelo que hoje paira na nossa sociedade. Além disso, os privilégios, né? Alguns setores da sociedade consomem bilhões de recursos do nosso orçamento para manter privilégios que são muito injustos, para dizer o mínimo, perante a classe trabalhadora e mesmo a não empregada e a subempregada, né? Os trabalhadores em aplicativos que são subempregados. Então, isso dá um contorno dramático à nossa sociedade, que é profundamente desigual. O senhor estava falando são 4 campos, campos da UFRJ, são campos grandes, inclusive, eu acho que o maior está na Ilha do Fundão, aqui no Rio de Janeiro, óbvio, no Rio de Janeiro. Tem o de Macaé, que está mais ligado à área de petróleo. Também a área de saúde também. Nós temos a área de saúde também, é verdade. Nós temos o curso de medicina, de enfermagem, de nutrição, de farmácia, de química, de engenharia. Então, nós temos 2 grandes polos lá. Uma ligada às engenharias e também o petróleo, sendo uma das questões, mas muita a área da saúde também. E Caxias. E o campo de Caxias também. Além disso, temos várias unidades isoladas, o Museu Nacional, na Quinta da Boa Vista, a Escola de Enfermagem no centro da cidade, o IFIX, Instituto de Filosofia e Ciências Humanas e Instituto de História, lá no Lago São Francisco, a Escola de Música, que é uma beleza lá ali na Lapa. Enfim, cuidar desse patrimônio todo realmente tem sido um desafio muito grande com os recursos que a gente tem recebido. Eu fico imaginando que você estava falando das emendas parlamentares do Congresso Nacional, com esse escândalo todo que está acontecendo, e a gente tem que lembrar que o Brasil, a Universidade Federal do Rio de Janeiro, é uma das federais do Brasil, né? E que, obviamente, eu acredito que as universidades federais fazem convênios entre si, quer dizer, fazem parcerias, vamos dizer assim, né? Principalmente em áreas que são imprescindíveis para o conhecimento e para o desenvolvimento científico do país, né? Sim, fazemos muito, mas sem repasse de recursos, que não só eles não têm, como também nós não temos. Mas muita cooperação, muita colaboração, muito grande com as nossas universidades federais. Também temos com as universidades estaduais. Agora, nós temos um objetivo, né, que seria ter um financiamento semelhante ao que as universidades estaduais de São Paulo têm. Formal, garantido pelo ICMS. A Universidade Federal do Rio de Janeiro foi onde iniciou o ensino superior no Brasil. Nós começamos com o que hoje é a Escola Politécnica em 1792. 16 anos depois, criou-se a Faculdade de Medicina por Dom João VI, em 1808. Anos mais tarde, cria a Faculdade de Direito. E a junção dessas três faculdades cria-se a Universidade do Rio de Janeiro, em 7 de setembro de 2020, depois passou a ser a Universidade do Brasil e hoje a Universidade Federal do Rio de Janeiro. Então, nós somos parte da história do Brasil e ajudamos a formar muitos grandes brasileiros, né? Pouca gente sabe, mas Oswaldo Cruz, que dá nome à fundação, que é um espetáculo, né? Um instituto de pesquisa fantástico, que é a Fiocruz. O Oswaldo Cruz foi aluno daqui da UFRJ. Carlos Chagas foi aluno da UFRJ, que descreveu a doença de Chagas, que é, para mim, o pesquisador mais completo do mundo, porque o Carlos Chagas descreveu a doença de Chagas desde os determinantes sociais,
epidemiológicos, o barbeiro e o tripanosoma, o micro-organismo. Então, ele descreve uma doença em todos os seus ciclos. É uma coisa espetacular. Ele não ganhou o prêmio Nobel porque é de um país periférico. Ele merecia ter ganho o prêmio Nobel. Então, foi professor e aluno nosso, né? Sem contar Cândido Portinari, Clarice Lispector, Vinícius de Moraes, enfim, o Carlos Lessa, Maria da Conceição Tavares, Mário Henrique Simons. Para todos o espectro político e ideológico do Brasil, tem grandes pensadores que foram formados aqui. E aqui, junto com a Petrobras, veio o pré-sal. A origem do pré-sal é na UFRJ, na pesquisa, e junto com os pesquisadores da Petrobras, né, que hoje rende bilhões de dólares para o nosso Brasil, né? A despeito disso, temos um orçamento muito aquém das nossas necessidades. Pois eu fico pensando até que ponto todo o desenvolvimento científico que a UFRJ, né, proporciona para o país, porque a própria UFRJ não recebe uma parte dos lucros, vamos dizer assim, né, das empresas como a Petrobras, por exemplo, né? É um dos projetos que nós estamos finalizando agora, chamado Do Fundo do Mar ao Topo do Conhecimento. Qual é a nossa proposta? A nossa proposta é, por exemplo, no próximo leilão do pré-sal, que rende bilhões de reais, o leilão, a gente pegar uma parcelinha, um percentualzinho, para que a gente possa, por exemplo, recuperar nossas edificações. O custo para que nós voltemos a ser o que éramos alguns anos atrás, ter edificações seguras, sem cair, sem risco de incêndio, sem risco para os usuários, é cerca de R$1 bilhão. Isso, no leilão do pré-sal, é uma percentagem desse leilão. Então, a nossa proposta é a sociedade, né, reinvestir uma parte desse leilão nas nossas edificações. E a gente não quer o dinheiro. A gente quer, por exemplo, que a empresa que vença o leilão se comprometa a uma parte, em vez de pagar em dinheiro ao governo, investir na recuperação da nossa universidade. Até aí porque a falta de... Não, até porque talvez uma das maiores reclamações dos estudantes da UFRJ seja exatamente essa falta de estrutura que os campos, os edifícios apresentam, né, o que impacta no próprio ensino. Quer dizer, são problemas muito básicos, inclusive porque a UFRJ recebe muitos alunos de fora do Rio de Janeiro, ou seja, alunos que têm baixa renda, inclusive porque têm que morar nos alojamentos, e os alojamentos também não têm essa segurança toda e uma infraestrutura, né? O nosso alojamento agora, que tem 500 vagas, ele foi reformado, ele está em bom estado, né? Elas são 500 vagas, é um quarto, 4 pessoas, né? Então, ele está até hoje, ele está bem, mas ele não é muito pequeno em função do número de alunos que demandam o alojamento. Então, nós precisamos de novos alojamentos. Também temos um outro projeto, porque a gente aqui não para, correndo atrás de dinheiro, atrás de projeto. Um outro projeto também muito bonito, que estamos finalizando agora, que é utilizar o programa Minha Casa Minha Vida para a construção de alojamentos estudantis, de residências estudantis, né? Então, isso a gente está finalizando o projeto para negociar com a Caixa Econômica Federal, e a ideia é que esse financiamento venha do programa Minha Casa Minha Vida. É uma ideia inovadora, né, que eu acredito que o presidente Lula terá, e o ministro Camilo Santana terá muita sensibilidade para isso, e que dará realmente uma melhor tranquilidade para os nossos alunos. Muitos alunos nossos hoje, que vêm pelas ações afirmativas, estão morando nas favelas ao redor da Ilha do Fundão, favela da Maré, né? Então, muitas vezes, eles estão em situação, assim como toda aquela população, né? Situação de risco, e muitas vezes eles não podem vir assistir às aulas, porque tem um confronto lá
seja de polícia com o traficante, seja de traficante com traficante, eles têm que ficar lá e não podem sair de casa, né? Então, isso foi uma coisa fantástica que o governo fez, né? Abrir para os alunos do setor público, abrir para os setores, para a população negra, né? A universidade, mas agora precisamos de ter os recursos para que eles possam se formar e ter um lugar para morar dentro do sistema de moradia universitário. Voltando um pouco também de novo, assim, depois do impeachment da presidenta Dilma, entrou um governo provisório, que foram 2 anos de Michel Temer, e depois a eleição do Jair Bolsonaro. O que a presidência anterior, do senhor Jair Bolsonaro, eu não sei, eu perdi as contas um pouco de quantos ministros da educação tiveram na gestão dele, e a gente, cada um com as ideias mais, enfim, estapafúrdias possíveis. Mas uma das coisas que eu acho que ainda se sofre muito no país, na questão da educação, pelo menos, é que foi impregnado uma disciplina militar, né? E uma doutrina religiosa. Isso, ao contrário da questão do que é a essência da educação, que é a questão da busca do conhecimento e do livre pensar, né? São 2 anos de governo Lula, 2 anos e meio agora. Como é que o senhor está avaliando e qual seria esse impacto que houve na universidade sobre o governo? Olha, felizmente nós resistimos, tá? Não se conseguiu impor alguns conceitos autoritários dentro do ambiente universitário. O problema foi que o governo anterior criou uma imagem da universidade muito ruim para a sociedade, né? Que era um lugar de balbúrdia, de consumo de drogas. O ministro chegou a acusar que uma universidade tinha plantação de ervas, né? De cannabis, que tinha festas em que todos estavam nus nas festas, enfim. Então, infelizmente, isso eu acho que foi um dano muito grande e que a gente tem buscado resolver como? Com muito trabalho, com muita interação com a comunidade. Aqui na UFRJ, nós temos mais de 2.200 programas de ação direta nas comunidades carentes. Mais de 2.200. Agora, sabemos que isso é uma gota ainda no oceano, né? Então, por isso que eu tenho levado cada vez mais a universidade para as comunidades, tenho trazido as comunidades para cá, para a universidade, para mostrar que aqui é um lugar deles também. Porque até uns anos atrás, a universidade era uma torre de marfim, em que o povo trabalhador, o filho do povo trabalhador e dos sem emprego regular não entravam. Só a classe média alta que tinha ensino privado. Então, quem estudava ensino privado ia estudar numa escola pública. Quem estudava na escola pública, ou não ia estudar em lugar nenhum, ou ia estudar numa escola privada de noite, pagando o suor, todo o seu suor do trabalho de dia, para trabalhar de noite numa escola privada de qualidade, muitas vezes não muito boa. Então, isso é uma contradição que precisamos resolver, né? O início desse processo começou com as ações afirmativas, mas ainda está longe de atingir, porque precisamos agora atuar na educação básica, né? A nossa educação básica está precisando de muita atenção dos governantes. E veja, você falou da educação, eu acrescentaria a saúde. As 2 políticas mais estruturantes socialmente falando, além da segurança, né, as 2 da formação de um cidadão e de uma cidadania e de um povo, é a saúde e a educação. E que inclusive, o governo federal tem uma injunção direta, né? Na saúde, segurança pública, nem tanto. E quantos ministros da saúde, quantos ministros da educação nós tivemos?
Então, isso mostrou claramente que o governo passado, infelizmente, não tinha um compromisso nem com a saúde, nem com a educação. Haja visto o desempenho dele na pandemia. Eu ia falar sobre a saúde num segundo momento, porque a gente tem que lembrar que vacinas, remédios, tratamentos, tudo acontece primeiro dentro dos laboratórios e dentro da pesquisa científica, dentro das universidades e dentro dos institutos de pesquisa. Não surge do consultório médico, né? É uma coisa... Até o médico, também ele não é médico por obra divina. Ele é médico porque ele precisa estar numa universidade em um curso de excelência para exercer a sua profissão. E, obviamente, na pandemia, a população, hoje em dia, é muito baixa a vacinação, inclusive infantil, muito em função de uma ideia, né, equivocada de que vacina causa autismo, que você vira jacaré. É uma coisa, para mim é tão absurdo, é difícil discutir esse assunto, mas você estava falando dos programas que você faz junto, que a universidade faz junto às comunidades. Essa área da saúde também está incluída nesse trabalho? Sim, eu mesmo, durante mais de 10 anos, coordenei um projeto de extensão que a gente chama de extensão universitária, né? Numa comunidade aqui próxima, em que aos sábados nós atendíamos lá com alunos de graduação, com residentes, e eu coordenando, fazíamos um trabalho não só de assistência, mas de educação para a saúde. Fazíamos palestras mostrando como é que prevenir contra a dengue, como é que prevenir para não ter cárie, enfim, tínhamos todas essas funções. Então, na área da saúde, nós também temos. A enfermagem também tem ações de extensão universitária, tem vários cursos que têm ações de extensão universitária que são da área da saúde, sim. Porque a gente tem que lembrar também que a UFRJ tem um hospital, que é o HU, né? Que teve, inclusive, parte do seu edifício implodido, né? Já tem foi antes da pandemia, você sabe que eu me perco, depois com a história da pandemia, eu me perco no tempo. Mas já tem algum tempo que foi implodido a parte de coisa, mas o hospital funciona e é um hospital de referência, não é isso, doutor? Sim, na verdade nós temos 9 unidades de saúde, né? O Hospital Universitário Clementino Fraga Filho, Instituto de Pediatria Mastagão Gesteira, Maternidade Escola Laranjeiras, Instituto de Cardiologia, Instituto de Doenças do Tórax, Instituto de Neurologia, Instituto de Psiquiatria. Sim. Faltam 2. O Hospital Escola São Francisco de Assis e o Instituto de Ginecologia. Então, veja, são 9 unidades. A UFRJ tem mais hospitais do que a imensa maioria dos municípios do Brasil. É verdade. E gerir uma unidade de saúde, e temos verba do SUS pelo atendimento que prestamos ao SUS, mas não é barato, é uma coisa cara, né? Então, e são hospitais de referência, como você bem disse. E hospitais de ensino, eles são mais caros, porque o aluno, a gente tem que mostrar muita coisa para o aluno, então tem exames que precisam ser pedidos, tem uma série de procedimentos, porque a gente está formando gente de qualidade, de excelência para a sociedade, entendeu? Eu digo que a gente não forma aqui para o mercado de trabalho, não. A gente forma aqui cidadãos para transformar o mundo. Agora vamos para uma sessão mais para mim sensível também bastante. O governo dos Estados Unidos, do Donald Trump, começou a atacar as universidades norte-americanas, principalmente a maior universidade do mundo, que é Harvard, que foi criada antes de ser criado o próprio Estados Unidos, país, né? Uma coisa impressionante, mas é considerada uma das maiores universidades do mundo, se não a maior. E todas essas universidades, não só Harvard, mas Yale e Columbia, etc., elas são universidades
como todas, como aqui no Brasil, como na Europa, etc. E tal, as universidades trabalham em cooperação há muitos anos. A ciência é trabalhada em cooperação, né? Então, até que ponto os Estados Unidos, como um lugar, né, de excelência científica, até que ponto essa cooperação com o Brasil está ficando falho? Quer dizer, até que ponto pode comprometer a ciência brasileira, essa intervenção que o Donald Trump está fazendo, o governo Donald Trump está fazendo na ciência deles lá? Bom, primeiramente, eu quero dizer que o principal impacto é na ciência que eles produzem lá, né? Que realmente, a continuar nesta direção, já está tendo gravíssimos prejuízos, né? E o que é uma pena, porque os acadêmicos de lá, os pesquisadores de lá, claro que tem muitos interesses, tem a questão da indústria, tem um monte de conflito de interesses, mas se produz conhecimento de qualidade e ajuda a formar pesquisadores para o mundo todo de qualidade. Nós já estamos migrando para outras áreas, estamos ampliando as parcerias de cooperação com a Europa, mas estamos indo muito forte nos países dos BRICS, incluindo os BRICS Plus. Tá? Hoje, a cooperação que nós temos com a China, a UFRJ, é impressionante. É impressionante. A UFRJ organizou agora, do mês passado, não, esse mês, nós já viramos o mês. Mês passado, fizemos o segundo fórum dos reitores das universidades dos BRICS, da universidade do mundo todo dos BRICS, né? Inclusive da Indonésia, que acabou de entrar nos BRICS, já tinha lá a maior universidade da Indonésia, estava lá. E fizemos acordos de cooperação, inteligência artificial na área médica, na área de petróleo, de gás, na área de transição energética, descarbonização. Então, hoje, as parcerias que estamos firmando com esses países dos BRICS, sendo a China uma das grandes, hoje é uma das nossas... o número de acordos, de convênios e de cooperação que firmamos com as universidades na minha gestão, nos últimos 2 anos, eu faço agora amanhã, completo 2 anos de gestão, superou em muito qualquer outro país em termos de acordo de cooperação, com a China. Com a Rússia também, temos tido várias cooperações, com a Índia também, enfim. E agora, nós hoje somos a universidade, a embaixada da ciência e da educação superior da Associação das Universidades Africanas, que reúne mais de 400 universidades africanas. Beleza. E lá também se produz ciência de qualidade. E lá também se produz, e tem problemas muito semelhantes ao do Brasil. Então, na verdade, esta crise para nós é uma oportunidade, né, de voltarmos e fortalecermos as cooperações do Sul global. Eu costumo dizer, inclusive, que cansamos de relações de dominação. Queremos agora cooperação. E tenho dito isso para os chineses, para os russos. Nós queremos cooperar. Nós não queremos ficar submissos ao que é feito lá fora. E mais, qualquer país, para ter a verdadeira cidadania, ainda mais no mundo atual, soberania, precisa ter investimento em ciência, tecnologia e inovação. Isso nós precisamos urgente ampliar os investimentos nessa área. Sim, com certeza. Isso já se vem discutindo há muito tempo, que a questão de inovação, a questão de depósito de patentes, né, tanto para qualquer área, para todas as áreas e tal, para a indústria farmacêutica, que é uma das indústrias mais
que mais geram dinheiro, né? No mundo inteiro, isso não tenho a menor dúvida. Mas, de qualquer maneira, a liderança americana até então era bastante grande. Eu acho que você tem razão, quer dizer, eu acho que muitos analistas vêm dizendo que não só na questão da educação, mas na questão de várias outras questões, para questões de tarifaço, a questão dessa não entrada de estudantes ou cooperação de pessoas, né? Mas é uma coisa muito... Desculpa, Cícero, isso é, por exemplo, uma das políticas mais burras de todas as burrices, essa é uma das maiores. Por quê? Quando nossos estudantes vão lá, qual é o nosso medo? Que ele fique lá. E o que é a política americana? Reter os melhores. Se ele proíbe, ótimo, eles vão ficar aqui. E a gente vai botar eles para outros lugares que talvez eles não queiram ficar lá. Nos Estados Unidos tinha aquele sonho, né? Do American Way, né? Of Life, que todo mundo achava que essa... Tá aí, estamos vendo o que é, né? O verdadeiro... Não é o verdadeiro, mas o que boa parte do povo que votou, em sua maioria, no Trump, pensa de nós migrantes, né? Tem teve ou está tendo algum problema de estudante que esteja já nos Estados Unidos e que não vai conseguir renovar visto? Porque eu tinha lido, ou visto uma matéria que agora é época de férias no norte, porque é verão, e que muitos migrantes, né, ou estudantes estrangeiros não queriam voltar para casa por medo de não poder voltar e entrar de novo para terminar seu curso. Isso está acontecendo? Quer dizer, que tipo de apoio a UFRJ está dando para essas pessoas? A gente ainda não teve notícia aqui na UFRJ. Nós temos um setor de relacionamentos internacionais aqui, de relações internacionais, que é muito atuante, muito bom e acompanha esses estudantes e professores. Nós também temos professores que vão lá fazer doutorado, fazer estágio pós-doutoral, fazer pesquisas em conjunto, né? E os que vieram vão ter que voltar agosto, não sei se vão conseguir entrar, né? Porque realmente há esse risco, sim. Mas ainda não temos na UFRJ uma notícia sobre isso. Quer dizer, existe a expectativa de chegar em agosto e haver retorno de professores e alunos de volta ao Brasil. Setembro, eu não me lembro qual é a data que eles começam exatamente, mas sim, quando começar o semestre lá, há o risco concreto deles não chegarem no aeroporto e ser mandados de volta. Meu Deus. Eles, inclusive, têm feito isso com as mídias sociais dos estudantes, né? Eles pedem para ver uma invasão absurda do Estado, né? Que democracia é essa? Liberdade de expressão, professor. Liberdade de expressão serve para meia dúzia só. Exatamente. Aliás, a democracia americana foi a que mais produziu ditaduras na América Latina, né? É verdade. Né? Nós, então, inclusive. A gente sabe muito bem como funciona, mas tem essa pecha de que eles são os grandes democratas e tudo mais. Então, o cara está com um post lá, você não vai entrar, volta do aeroporto. Nossa, é tão cansativo que... Mas tocar numa... Além... A UFRJ tem 4 campos, 9 hospitais e tem toda uma área cultural, né? A começar com o nosso querido Museu Nacional, que... Está reabrindo hoje, tá? Pois está reabrindo hoje. Hoje é dia 2 de julho. 2 de julho, por isso que eu estou falando sobre ele. Mas dia 2 de julho de 2025, após um incêndio que acabou praticamente com tudo. 90% do nosso acervo foi queimado. E era um dos maiores acervos do mundo. Do mundo. Né? Em egiptologia, a gente, se não me falha a memória, perdemos para o Egito, para o Louvre e para um ou outro só, porque nós tínhamos muita. Até conta, reza a lenda, que Dom João VI adorava essa coisa do Egito. Aí, quando chegava um navio aportando no Rio de Janeiro, se tinha alguma múmia, alguma coisa, ele mandava confiscar. Naquela época, a coisa era meio na mão grande, né? Vamos chamar assim. Então, diz que muita coisa veio desse negócio. E muita coisa se perdeu.
Agora, se Muito. tivéssemos um investimento adequado, e não foi um ano, não foi o gestor da época, anos e anos e anos de subfinanciamento. Aí acaba um dia, acontece uma tragédia como essa. A gente, eu me lembro de ver pela televisão o incêndio do Museu Nacional. Eu acho que eu chorava em prantos, porque, por ser carioca e conhecer o museu e ter trabalhado na área de popularização da ciência durante muito tempo, e ter lutado por essa questão de ter a popularização da ciência como alguma coisa fundamental, inclusive para os cientistas entenderem que é necessário passar o conhecimento para o público em geral, e os museus é um dos lugares mais perfeitos para esse tipo de coisa. E o Museu Nacional é um dos maiores museus do mundo, né? Uhum. Inaugurado por Dom João, que veio fugir da Europa e foi lá e como você estava falando, confiscando o que chegava, confiscando as múmias e tal, e se perderam todas, né? Todas. Conseguimos resgatar o crânio da Luzia, que é o crânio mais antigo do Brasil, e o meteorito Bendegó ficou intacto, porque ele atravessou a crosta terrestre em calor muito maior, ele está lá intacto, tanto que logo a população que for, quem tiver interesse, é ingresso gratuito, tá? Mas precisa pegar o seu ingresso numa dessas plataformas da Simpla, SIMPLA. Depois Então, a pessoa que quer vai lá, não vai comprar, mas vai pegar o ingresso, porque tem que ter um limite de pessoas, né, por dia. E vai lá, ainda não é todo o museu, é uma pequena parte, né, em que tem já um acervo lá para mostrar para as pessoas, e o pessoal só ia entrar naquele museu, e você vê também a parte que pegou fogo, então você vê o que foi feito daquela coisa, mas é muito, muito legal. Eu tive lá com o ministro, né, ontem, com o ministro Camilo, fizemos a primeira, né, o avant-première, vamos chamar assim, e está muito bonito, está muito legal, e acho que as pessoas que forem lá vão gostar muito. Vamos lembrar que o Museu Nacional tem 7 anos, está abrindo depois de 7 anos depois do incêndio. Para além de ser um museu, tem um acervo científico, né? Bastante importante, e é um lugar de pesquisa, não é um lugar só para público admirar os seus objetos, mas é um lugar de pesquisa. E o prédio é um prédio histórico. Certo? Estou falando... Sim, é um prédio histórico belíssimo. Inclusive, a gente está recuperando, os próprios pesquisadores do museu fizeram escavações, estamos descobrindo coisas originais. Um muro lá que estava já totalmente soterrado, a gente viu. Obviamente que a desgraça não recuperaremos jamais, né? Mas o trabalho do pessoal lá está sendo muito, muito delicado, muito carinhoso para resgatar o museu para a sociedade. E temos o projeto Museu Nacional Vive, e eu não posso deixar de falar em Museu Nacional, de vários patrocinadores, né, sejam público-privados, que estão nos ajudando muito nesse processo de reconstrução do museu. Há também no mundo a cooperação entre museus, porque como o museu é um lugar de pesquisa também. Estamos recebendo doações do mundo inteiro. Sim, o Manto Tupinambá, que é uma peça de mais de 300 anos, um negócio espetacular, já está lá incorporado ao acervo do museu. Vou lá ver, estou louca para ver. Já temos muita coisa que só não tem como colocar lá porque ainda não acabou a obra, mas já temos muita. Vai ser a reabertura total dele, vai ser assim um espetáculo, E tem uma previsão para ver uma pequena fração do que já está sendo feito. Tem alguma previsão de uma abertura total? A reabertura total vai demorar um pouco, acredito que uns 2 anos, final de 2027, início de 2028, porque é muita coisa, muita verba. Para a recuperação física, quase mais de R$500 milhão, mais de 500 milhões de reais. Né? Então, a gente tem que captar isso no público e no privado.
Ainda não conseguiu captar todo esse dinheiro. E a, e, 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 a, milhões. e a recuperação dos laboratórios lá, isso vai... Os laboratórios a gente agora vai fazer uma outra estratégia. A gente não vai deixar mais dentro do museu. E aí vamos usar todo o museu para as exposições. A gente criou no campus ali ao lado, né, os laboratórios, eu não sei se todos, mas a grande maioria deles ficará agora em prédios anexos ao museu, e isso vai fazer... Na própria Quinta da Boa Vista, na própria Quinta? Na própria Quinta da Boa Vista. Tá, é anexo ao museu, ou seja, vai ser um prédio construído, é isso? Isso, nós temos lá embaixo da Quinta, lá do outro lado, onde tem aquele pavilhão de tiros do Exército e tudo mais, ali já tem vários laboratórios ali já instalados, feitos, bonitinhos, sem nenhuma... já tudo funcionando adequadamente. Maravilha. Porque as coleções que nós perdemos não eram só coleções para a exposição, eram objetos de pesquisa. Então, perdeu-se conhecimento que estava sendo produzido lá, né? Então, por isso que essa nova governança a gente está querendo mudar para evitar qualquer coisa desse tipo. Com outro tipo de acondicionamento, talvez, né? Dessas coleções. Não, e o museu lá atual, o novo museu, vai ter um sistema anti-incêndio primeiro mundo. Tá? Então, que é o que já era para ter sido lá atrás, né? Mas no Brasil a gente sabe, né? Depois que a porta é arrombada, que a pessoa vai lá e bota a tranca de ferro, né? Então, isso... Assim também aconteceu com o Museu da Língua Portuguesa, que pegou fogo lá em São Paulo. Agora lá, padrão europeu. Padrão também, primeiro mundo, e não foi tão... Quer dizer, foi grave, obviamente, porque o incêndio sempre é muito grave, mas não foi tão grave quanto o Museu Nacional, por ser um prédio antigo. Sim. Bom, o Museu da Língua Portuguesa também é um prédio antigo, tá? Anexo a um prédio... Muita madeira também. Muita madeira. Então, por exemplo, tem uma fiação antiga, né, que não foi trabalhada, não foi trocada. Não, fiação antiga. Falta de investimento. Por exemplo, todo o piso dos 3 andares eram de madeira. Isso pegou fogo, pegou em tudo. Agora não, os pisos, a gente vai reconstituir os pisos de concreto e vai ter as ripas da madeira em cima, mas não vai ser todo de madeira. Sim. Né? Então está tendo todo um cuidado para que isso seja um local muito seguro, né? Não só para os visitantes, mas também para os trabalhadores e pesquisadores e alunos de lá, e que a gente não perca mais esse novo acervo que já está chegando, com muita doação, muita coisa boa. Professor, para a gente terminar, a gente tem aí 1 ano e meio ainda de governo Lula, pelo menos a gente espera que depois tenha mais, mas de qualquer maneira a gente tem 1 ano e meio desse terceiro governo Lula, e com o ministro Camilo à frente da pasta da educação. Continuamos falando dos mesmos problemas há anos, que principalmente a questão de falta de verba e de incentivo, enfim, o que o senhor espera? Olha, em primeiro lugar, é importante destacar o seguinte, que a curva do nosso orçamento, ela vem assim, ó. Quando começa o governo Lula, ela começa a se elevar. Então, o governo Lula estancou o decréscimo e começou a se elevar. Só que ao longo desses anos de subfinanciamento, o passivo acumulado desses anos de subfinanciamento é enorme, né? É enorme. Então, esse é um problema que a gente tem conversado com a comunidade universitária, né? Há um esforço muito grande do governo para prestigiar o ensino universitário, todos nós sabemos disso. O governo que mais criou universidades foi o governo do presidente Lula, e o ministro, governador do estado, fez um trabalho na educação lá, reconhecido internacionalmente. Agora, uma crise fiscal, uma crise, né, absurda. Aí vai se tentar fazer uma justiça fiscal, né,
pegando mais do andar de cima e desafogando mais o andar de baixo. Isso, do ponto de vista, inclusive econômico, é muito importante. O Bolsa Família, ele serviu para rodar a economia do local também. Percebe? Não só para dar dignidade ao povo, mas naqueles lugares do interiorzão, o comércio local começou a girar porque as pessoas passaram a ter dinheiro para comprar comida, por exemplo. Né? Então, se os menos aquinhoados têm mais dinheiro, eles vão investir mais. Inclusive, do ponto de vista do mercado, vai ter mais dinheiro circulando. Mas não pode mexer com a classe de cima. É o que a gente está vendo aí, com essa coisa aí do IOF e isenção do imposto de renda para as classes menos favorecidas socioeconomicamente. Então, veja, a gente tem uma sociedade que não quer mudar, tem uma elite econômica extremamente atrasada, que não vê que até ela mesma se prejudica, porque elas estão prisioneiras dentro dos condomínios, dentro das portas, das janelas trancadas, do carro com blindagem. Então, todos perdem. Eu não estou fazendo um discurso reformista, não. Eu estou dizendo que o reacionarismo é tão grande que as pessoas não querem abrir mão de nada. E quando vai na Europa, eles acham que é uma maravilha, mas lá a sociedade não é tão desigual como a nossa. Nos Estados Unidos ainda tem muita desigualdade, mas na Europa não é tão desigual. Né? Então, assim, é óbvio que é impressionante como a nossa elite econômica vive de frente para o mar, mas de costas para o Brasil. E recebe, obviamente, o reflexo disso através da violência, através da criminalidade, aí todos nós sofremos, especialmente quem mora nos lugares mais vulneráveis. Mas eles também sofrem. Então, é uma luta que eu acho que vale a pena lutar. Eu acho que a gente tem que discutir com a sociedade isso. Se queremos uma sociedade melhor, ela tem que ser muito menos desigual do que hoje nós temos. Muito bem, professor. Eu espero muito também que o país e que a população brasileira entenda que a ciência, as ciências, né, vem para tentar melhorar e pensar toda essa sociedade melhor, toda essa vida melhor. A gente está em épocas de mudanças climáticas e de eventos extremos climáticos, né? Vamos ter uma COP30 no Pará e os países virando de costas para a própria humanidade, eu acho, né? Porque é muito complicado. E que a questão da saúde, a questão da educação e as questões básicas só faz o mundo melhor, não faz pior. Não, é como você disse, não pode virar de costas para a população, porque aí o país todo vai ser refém do pior. Não, todas as facilidades, benfeitorias que nós temos vieram da ciência. Isso aqui, por exemplo, veio da ciência. Né? As vacinas, os antibióticos vieram de pesquisa. Então, o que as pessoas precisam entender, a sociedade precisa entender, que a ciência é absolutamente fundamental para a melhoria da sociedade. O que temos hoje é um acesso desigual a essas benfeitorias. Isso sim, esse é um problema. Né? Mas, no nosso Brasil, na área da saúde, por exemplo, todos têm acesso. O Sistema Único de Saúde é para todos. Tem um repórter americano, recentemente, que ele fez uma descrição, ele sofreu um acidente aqui, Washington Post, se não me falha a memória. E ele descreveu como é que ele foi tratado. Ele falou, primeiro mundo, não gastei um real. Se eu estivesse nos Estados Unidos, eu estaria falido. Então, esse é o Brasil que a gente tem. E temos muitos problemas, mas temos muitas coisas criativas e soluções que beneficiam a sociedade. Para você ter uma ideia, a Mary Lasker é uma filantropa americana.
E ela fala o seguinte: se você pensa que pesquisa é cara, experimente a doença. Então você imagina se não tivéssemos descoberto a vacina. Olha quanta gente teria doente, quanta gente estaria morta, quanta gente com sequela de pólio, quanta gente... Né? Imagina se não tivesse descoberto os antibióticos e os antivirais, quanta gente estaria morrendo de doenças infecciosas, as mais banais. Né? Então, a sociedade precisa entender que a ciência é a base, né, de uma sociedade, de um processo civilizatório que a gente não pode abrir mão dele. Muito obrigada, professor Roberto Medronho. Foi um prazer enorme, poderia ficar aqui horas conversando. Eu também sou ex-aluna de pós-graduação da UFRJ. Não sabia, muito orgulho de ter. Eu adoro quando encontro o egresso da UFRJ, seja da graduação ou da pós-graduação, ou também do ensino básico. Nós temos lá o colégio de aplicação também. Exatamente. Eu fui aluna da pós-graduação, mestrado, doutorado, pós-doutorado na UFRJ. Tenho muito orgulho de ter feito parte dessa comunidade. E para mim é assim, um prazer conversar sobre a UFRJ, sobre educação e sobre o país. Muito obrigada, te agradeço muitíssimo. Eu que agradeço, Cecília. Um abraço para você e para todos que estão nos ouvindo, nos vendo.